podcast Made from TV. Muito bem, ladies and gentlemen! Tá começando o terceiro episódio da terceira temporada do Made from TV, o podcast que você não escuta nem no cabo, nem no cinema e nem na locadora. Eu sou o @Sargento Hamster Ricardo Prado, falando de Matinhos, e comigo está o Robson Grossman, do site robsongrossman.com, falando de São José dos Pinhais, e novamente o Lorenzi _ Vini, Vinícius Lorenzi, falando de Santa Maria. Robson e Vinícius, dê a primeira consideração aos nossos ouvintes. Muito bem, muito boa tarde, bom dia, boa noite aí, sei lá, boa madrugada, sei lá, que é a hora que vocês estão vendo essa caceta aqui. Eu quero agradecer mais uma vez o convite aí de vossas senhorias para participar aqui do Made from TV. Já foi muito bom aquele do Chaves da última edição. E agora vamos para mais um tema aí que talvez possa gerar uma certa polêmica. Eu gostaria de agradecer a todos que acompanham esse programa e realmente o episódio de hoje a gente vai destilar um pouco do nosso veneno. Credo, querida. É como o Robson disse, né? Esse episódio do Made from TV vai servir pra gente destilar o nosso ódio. Isso porque o tema do programa desse mês é pessoas que são ruins no que fazem, os incompetentes. Fizemos uma lista de 20 personalidades televisivas que são absolutamente insuportáveis em suas funções. Aqui temos apresentadores, jornalistas, narradores esportivos, enfim, a gente atirou para todos os lados e vamos falar aqui mal de muita gente que esteve ou está enchendo o saco na televisão. Qual é a possibilidade de a gente arrumar um processo hoje? Eu 50%. Diria que são... por aí. É o Made from TV, episódio 3 da temporada 3, que tá começando agora. Chegamos! Alguém acendeu o fósforo aí, então. É a craquete. No episódio de hoje... Hilari. Que isto? Que estão falando? Acorrentado em você, estou me sentindo acorrentado. Os funcionários da Record são assim também, os meninos trabalham aqui com a gente, tipo, não, o pessoal vai, sei lá, vai atender vocês, atende... Sabe de quem? A justificativa tá dada e é isso que tem. Se metam na vida de outra pessoa, porque eu estou... Uma prova com 3 mulheres, Rita, Sheila e Gominho. E fica então com a imagem do Cristiano Ronaldo pra gente lembrar e prestar nossa solidariedade, a nossa homenagem a ele e às famílias. Cristiano Araújo, meu Deus do céu, o que eu falei? Os incompetentes, personalidades da TV que são ruins no que fazem. E vamos começar aqui essa lista das celebridades, das personalidades televisivas que nós não aguentamos mais e que são absolutamente ruins, incompetentes e chatas no que fazem. Falando da rainha dos baixinhos, a nossa gloriosa Xuxa, aquela que não tem paciência com crianças, mas mesmo assim é colocada como apresentadora infantil. Cláudia, senta lá. Nossa querida Xuda, né, como diz naquela notícia. A Xuxa! Que teve a sorte de namorar aí o melhor piloto brasileiro, o melhor jogador do futebol brasileiro, né, teve aí esse privilégio. Mesmo ela não sendo a melhor apresentadora. E você só esqueceu de citar que ela também namorou o melhor ator brasileiro, Luciano Zafir. Não, tô brincando. E eu tenho minhas dúvidas, que assim, ela não tem simpatia nenhuma na TV, então fora dela deve ser a mesma coisa, né? A Xuxa eu não consigo ouvir o nome dela sem lembrar daquela história dela no Chile. Aquela história é sensacional, né, Robson? Hilari, chupalo.
Sabe que eu demorei pra saber o que eles estavam cantando, porque eu me lembro que na época isso saiu no Fantástico, né? E só falou, porque a Xuxa, ela saiu chorando de um show lá no Chile, lá em Viña del Mar, porque quando ela cantava Hilari Hilarie, os chilenos respondiam com uma expressão que significava pênis lá no Chile, só que ninguém falava o que era. O Fantástico não falava o que era. E a gente escutava o áudio meio por cima, só dava pra perceber que era uma palavra de 3 sílabas. Até um primo meu tirou um salve e falou: opa, mas o que será que os caras estão respondendo quando ela canta Hilari Hilarie? Será que eles estão respondendo putona? Você vê que ela não é odiada só no Brasil, é no Chile, né? Não, é lá também. A Globo, né, eu acho que deve passar algumas coisas lá, então chegou algumas produções dela lá e não agradou muita gente, não. Não, porque ela realmente tinha um programa pra América Latina, assim, eu me lembro que quando eu morava lá em Foz do Iguaçu, pegava lá uns canais do Paraguai na minha casa, e tinha um canal que passava o show da Xuxa, só que em castelhano. Jesus, mas ela falando em castelhano? Sim. A Xuxa já é xarope no português, imagina no espanhol, bicho. Imagina poder praticar tu espanhol. Tu espanhol. Além dela ser tudo que a gente tá falando aqui, ela tem mais um defeito, né? Colorada também. Mas ela é colorada meio do pau oco, né? Porque aquela ela não pode nem se considerar do Rio Grande. Essa pode dizer que é gaúcha, mas não exerce. Ficou 3 dias no Rio de Janeiro, já tava falando com S aspirado já. Como diria o Emílio Surita, né? O sotaque do interior do Paraná ninguém pega tão fácil assim. Agora do Rio de Janeiro, em questão de 2 dias, a turma já pega. Vai tomar no cu. Ui! O pessoal fala assim, depois que a Marlene Matos parou de trabalhar com a Xuxa, os programas dela nunca mais foram bons do jeito que era antes. Mas na minha opinião sempre foi uma merda. Mas não era bom nem quando era antes. Pois é. Eu vou falar um negócio pra vocês aí. Eu, quando era pequeno, assistia o show da Xuxa. Aliás, eu assistia qualquer programa infantil por causa dos desenhos. O apresentador, foda-se. Exatamente. A única exceção era a Mariana. Claro. Essa era a musa de vocês, né? Ali no começo dos anos 90, né? A gente já trouxe uma teoria aí no podcast uma vez, Uma Opinião, acho, desse lance da Xuxa, tipo, ser meio grosseira com as crianças, meio despreparada assim e tal. É porque na época, ninguém ia imaginar que alguém tava gravando aquilo em VHS e que um dia ia digitalizar aquilo e colocar numa plataforma na internet para o Brasil inteiro, o mundo inteiro ver, né? A pessoa nem imaginava o que ia ser internet, né? Tem uma entrevista do Maurício Sherman para um documentário sobre a TV Manchete, porque a Xuxa começou lá, né, como apresentadora infantil, ele falando como é que foi o processo de escolha, né, que acabou terminando com a Xuxa sendo escolhida. Ele disse que ele queria uma menina que fosse bonita, fisicamente atraente, que a criançada batesse o olho e gostasse. Enfim, só faltou chamar a mulher de gostosa Eu queria uma jovem que tivesse assim, que fosse, que se destacasse pela beleza, pela forma física e tudo mais. E quem estava aparecendo nas revistas como símbolo da juventude da época era a Xuxa, né? E ela tratava os guris e as meninas de igual para igual, sabe? Quando começava, um desses garotos começava a querer aparecer, ela cortava e ela brigava com os garotos. Você está errado, fica direito aí, sai daí, e tirava as meninas, os garotos, e isso conquistou essa coisa dela ser uma das crianças, praticamente, né? Isso conquistou a garotada que viam nela uma criança, só que grande, bonita, e era o que eles queriam ser também, não é? Dos pratos, então todo mundo senta lá, só quem foi escolhida é que fica. Senta lá, por favor. Senta lá, por favor. Ajuda eu, senta lá, senta. Me ajuda. Você foi escolhido, Ricardo? E quem foi? Esses dois aqui, essas duas? Então não foi você não, amor, de prato. Senta lá, por favor. Senta lá pra mim, me ajuda.
Aham, Cláudia, senta lá. Me ajuda, por favor, senta aí. Numa boa, legal. Pra mim não ficar pedindo muito. Que tratasse as crianças de igual para igual, ou seja, naquela época, ser escroto, ser cavalo com a criançada era visto como uma qualidade, não como um defeito. Né? Aí o Vandeco Pipoca como o Bozo, que não deixa ninguém mentir. Aí, só a cereja do bolo, eu gostaria também de deixar registrado aqui que, assim, o cara gostar da Xuxa, beleza, mas ela tem uns fãs que são insuportáveis. São todos uns caras bitolados, pelo amor de Deus. Eu lembrei de um cara bizarro que se chamava Rodrigo Xuxa. Ou Rodrigue Xuxa. Que hoje em dia ele renega as imitações que ele fazia da Xuxa ou alguma coisa assim. A minha namorada sempre fala desse cara e diz que ele é meio bizarro. Inclusive ela fala que a gente devia fazer uns reacts desse cara aí. Quem sabe? Vocês sabiam que a Xuxa, em agosto de 91, ela quase foi sequestrada por uma dupla de irmãos? E o pior, os caras não queriam resgate nem nada, eles queriam sequestrar ela com segundas intenções. Ui! Estavam a fim de, né? E terminou até em morte o negócio lá, porque aí a polícia chegou e passou fogo nos caras. Puta merda. Jesus. O plantão do Jornal da Manchete informa. A Polícia do Rio acaba de anunciar que foi frustrada uma tentativa de sequestro da apresentadora Xuxa. 2 policiais impediram que um carro estacionasse na avenida onde fica o teatro, que Xuxa grava os programas no Jardim Botânico. Depois de trocar tiros com a polícia, os 2 homens que estavam no Chevette foram baleados. A polícia encontrou no carro um revólver, uma pistola, 2 escopetas e até um mapa do Rio, onde estava marcado o local do Teatro Fênix. Um suspeito e um PM morreram no hospital. A cobertura completa você vai ver no Jornal da Manchete, às 8h30. Tem aquela frase do Alborguete daquele programa maravilhoso, né? Amor de bunda termina em morte. Agora é amor por Xuxa termina em morte. Din, 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 din. Referência ao Alborguete. E vocês lembram do incêndio do Xuxa Park, né? Pois é, e ainda tinha um monte de lenda urbana que sempre teve uns idiotas que ficavam falando que a Xuxa era do capeta e não sei o que. E aí... Darei pro doce diabo. É, daí inventaram, tipo, porque ela falou Deus no programa e a nave pegou fogo e não sei o que. O pessoal que não tem o que fazer. Não, o lance de deixar as músicas ao contrário e tal, porque parece que fala certas coisas, né? É um negócio que a gente já fez, né? Achou engraçado e tal, mas não é negócio demoníaco, é só coincidência mesmo, né, e tal. Sim. O pessoal que leva muito para o lado da imbecilidade. Sou diabo, sou Noel. E essa deixa pra gente ir pro próximo nome da nossa lista. Vamos falar aqui de Wagner Montes, ele que foi despedido por incompetência da CNT. Só reflitam sobre isso. O cara não tinha competência nem para trabalhar num lugar onde usavam chapa de refletor para requentar pizza. Essa história da chapa da pizza é muito boa. Deixando claro que ele não foi despedido por incompetência da CNT no sentido do canal ser incompetente, e sim do sentido que ele era incompetente. Exato. Até para os padrões da CNT. Cara, a CNT tinha uma pista dupla. Não precisa falar mais nada. A única coisa que eu gostava do Wagner Montes era do bordão dele, Scratch! E o ano que ele apresentou o programa lá, que supostamente ele foi despedido por incompetência, o programa policial. Foi em 97, tá aqui, ó. Em junho de 97 foi contratado pela CNT, onde comandou o 190 Urgente, Na Boca do Povo e Em Cima do Fato. O 190 Urgente, ele foi trazido para substituir o Ratinho, né? Quando o Ratinho foi para Record. Só que esse programa que o Vinícius falou a seguir aí, o Na Boca do Povo, já era uma coisa meio varjona, assim, porque tipo, era apresentado lá do Rio de Janeiro, tinha toda uma pinta de ser programa independente, apesar de que não era, né? Era da CNT do Rio de Janeiro, mas era muito várzea, né? E vamos lembrar que foi ali que apareceu o Paulinho Gogó. Sério, eu não lembrava disso, cara. E o Wagner Montes, né, cara, lembrando, né, ele só tomou projeção nacional por causa do Silvio, né, porque senão ele tava fudido também, né?
Vai começar, né, lá no Povo na TV, lá no cu dos anos 80, né? Ele que era um dos caras que aparecia direto naquele programa apresentado pelo Tom Franco. Inclusive lançou sua carreira de cantor em cima da participação dele no Povo na TV, né? E aí a coisa foi escalando, virou, né, jurado do Show de Calouros, repórter do Aqui Agora e até ir pra CNT e ter aquele destino dele, né, ser mandado embora por incompetência. Lembrando, né, a gente tem essa fonte aí de um site de fã-clube do Alborguete. Isso aí é quase que uma piada interna, né, porque tinha um site em homenagem ao Alborguete que ele comentou uma vez, né, sobre o Wagner Montes como apresentador e tal, só que ele colocou que o Wagner Montes tinha sido despedido por incompetência, daí eu e o Gabriel se rachamos de rir. Isso acabou meio que virando uma piada, mas a gente não tem, tipo, realmente fontes pra comprovar que foi por causa disso. Mas no fim ele não fedia e não cheirava, então... Ele era bem nota 6, né? Sendo bem otimista. Acabou se erguendo naquela onda, né, de apresentador de programa policial que, tipo, sapateava em cima da mesa, gritava, berrava, não sei o quê. Nada de novo, né? Tudo que o Alborguete fazia, que o Ratinho fazia, que o Canário fazia, o Wagner Montes foi lá e fez também. Aqui é o Alborguete que ensinou todos esses patetas que me imitam! Muito boa a sua imitação do Datena, mas vamos continuar uma barbaridade, uma brincadeira, né? E o próximo da nossa lista, né, o próximo incompetente, /chato, muito ruim no que faz, é Roberto Justus. Ele que já era um péssimo apresentador em qualquer programa que não fosse o Aprendiz, e ainda por cima se meteu a cantar. Inclusive na praça, foi feita uma piada assim, né? Que tinha uma mulher que foi apreendida por um policial que tava vendendo CD pirata, né? E aí o Datena perguntou, tá, quais CDs que tu vende? Ah, eu vendo o número 2 do Roberto Justus. E o Datena, pode mandar prender essa mulher. Número 2? Ah, eu não sei. É o que ela tinha falado. Eu não conheço o CD do Roberto. Que seria sensacional se o CD dele realmente se chamasse número 2, porque ia fazer jus, né? A merda. Mas enfim. Aí, o único programa que eu gostei do Roberto Justus, além do Aprendiz, é aquele das maletas, que eu já comentei algumas vezes. Esse eu gostava também, mas é porque o programa era legal, não era por causa dele como apresentador. O formato, né? O formato do programa, que veio dos Estados Unidos e coisa e tal, era o atrativo. Mas se a gente pegar os primeiros programas do Topa ou Não Topa, que é o programa das maletas, né? Ele era o cara mais sem graça do mundo na apresentação. Parecia que ele, sei lá, ele não sabia qual o jeito que ele tomava. Ele era o cara mais entediante do mundo. Ele não conseguia dar ênfase na hora certa, ele se perdia e coisa e tal. Foi começar a entender o jeito do programa só depois, quase quando ele já saiu do SBT. Ele saiu em julho de 2011. E ele começou a apresentar em agosto de 2010. Ele foi começar a pegar o espírito da coisa, mas é lá pro final, sabe? E aí ele saiu porque o SBT tava fudido, né? Tava falido lá com a questão do Pan-Americano. E daí o SBT cortou ele fora porque ele era muito caro. E o cara também, quando apresentou a Fazenda durante um tempo, era uma merda também. E tem também um programa de entrevistas que ele foi querer tirar com a cara do Danilo Gentili e levou uma tremenda de uma naba. O humor não tem que ser ofensivo. Você está falando, comparando o Holocausto, que por que os judeus não iam por causa do metrô, do trem, da morte. Quer dizer, são coisas terríveis. Vamos falar dessa piada. O que você entendeu dessa piada? Não, eu nem lembro. Você então repete a piada que eu te falo. Você não lembra? E você... Não, agora eu não lembro mais. Mas o que acontece muito assim... Você fez alguma referência o que acontece, do metrô, não querem metrô em Higienópolis por causa dos trens, dos campos de concentração. O que acontece é o seguinte... Isso não tem graça. O que acontece é o seguinte... Ok. Não era essa a referência? Se não tem graça, aí como comediante eu peço desculpa. Não tem graça e é ofensiva. Eu me sinto ofendido. Aí eu não sei, porque aí pode ter um erro de interpretação. Essa piada que eu estou dizendo é simplesmente gato escaldado tem medo até de água quente. Mas acontece muito hoje. Se você coloca a palavra holocausto ou coloca a palavra macaco na mesma frase que negro, ninguém quer ver o resto. Só leram negro, macaco, racista. Ninguém quer ver em que contexto foi dito. Se eu coloquei a palavra judeu, holocausto, não interessa o que ele disse judeu, holocausto, desgraçado, nazista, vamos acabar com ele. Às vezes falta a boa vontade de interpretar. Todo mundo sabe que eu não sou nazista. Vamos interpretar
Pois interpretar você dizer... Você pode dizer aqueles assim... trens do Holocausto que levavam os judeus para a morte, e você fala que eles não querem metrô em São Paulo, que eles vão lembrar daquele... Você acha que isso tem alguma coisa de interpretar diferente do que o mau gosto de ter dito o negócio? Você pode me dizer o seguinte, não teve graça nenhuma. Eu perdi avó naqueles trens lá. Aí eu ouço um engraçadinho no Brasil, chamado Danilo Gentili, fazendo referência a uma história para mim, com uma piada sem graça, uma coisa que mexe com as vidas de muitas pessoas. O meu pai morreu de infarto. Eu faço piada de infarto. Mas faz piada de infarto é diferente. Agora, quando você fala dos negros, quando fala dos negros, eu não consigo ver graça numa piada que humilha uma raça negra que é lamentável o humorista achar engraçado. É diferente da loira. Você falar da loira é uma coisa genérica. Loira, a gente sabe que a cor de cabelo não significa que a pessoa seja mais ou menos inteligente. Isso é uma bobagem muito grande. Então dá pra brincar. Você está me dizendo o seguinte, que você pode fazer piada de loira... Discussão em alto nível sobre sem censura. Você está me dizendo o seguinte, que você pode fazer piada de loira, porque você sabe que uma loira é inteligente dependendo da cor do cabelo. Não, porque é uma bobagem tão grande dizer que loira é burra. Isso todo mundo sabe que é uma idiotice. Não tem comprovação científica numa bobagem dessa, entendeu? É bobagem. E quando eu falo que um negro é macaco? Não, aí você está sendo prejudice, como eles falam. Você está sendo racista. Não, para mim é bobagem, porque o negro não é macaco e a loira não é burra. Não, eu sei tão disso, bobagem como a loira. Não, é menos. O caso da loira é uma coisa que se criou diferente, porque a gente sabe que o racismo é uma realidade. É uma coisa, eles têm grandes problemas com isso há muito tempo, desde a escravidão. Nós vamos comparar isso com uma coisa que surgiu sobre a loira, que é uma bobagem muito grande, que não tem raízes tão profundas quanto a história do negro. Em que a gente sabe que tem menos oportunidade, a gente sabe que tem que ter cota nas faculdades. Como é que você pode dar a mesma importância, como você acabou de fazer aqui, para esses dois assuntos? Não Se dá. você me tratar como um colunista, como alguém, não dá para comparar. Mas eu sou um comediante, eu só falo merda. Comediante pode tudo. Eu acho que pode. Pode tudo. Vocês são acima do bem e do mal. Não, o comediante só fala merda. Mais uma vez eu digo, isso é tão antigo como a própria comédia. Isso é comédia. Toda comédia tem um alvo. Quando você ri do português, na minha opinião, você perdeu o direito de se ofender com qualquer outra piada. Tem um pouco de sentido no que você está falando. Porque eu sou judeu e tenho parente judeu e eu não gosto que façam piada de judeu. Ai, lugar de fala. Ai, lugar de fala. Por isso que ele é rico. Eu acho que o único propósito do Roberto Justus é ser empresário mesmo, porque apresentador passou uns 500 km. É isso que eu fico puto da cara. O cara, ele já tem dinheiro suficiente pra ele limpar a bunda com o dinheiro. E aí o cara, tipo, não se contenta em ser rico. E o filho da mãe quer virar apresentador, quer gravar CD cantando Frank Sinatra. Puta que eu pariu. Se alguém chegasse pra mim e falasse assim, Robson, eu quero que você acabe com o canal Produções Sem Qualidade, eu te dou 3 milhões de reais. Na hora, eu destruo tudo. Não, mas daí a gente começa outro, foda-se. É um supositório, meu querido. É uma piada, idiota. Aí tu tem o Stonks, né? Porque tu vende o canal por 3 milhões de reais e começa outro do zero e continua. Foda-se, a audiência vai ser quase igual mesmo. Ele tem o quê? O Stolen? O Stolen, ele só não tá na TV, mano. Ele é porque ele não cabe. Não tem TV que caiba ele, né? Esse que é o detalhe. Não, tô brincando, eu nunca nem vi nada dele. Olha que pra conseguir não ver o Stolen, tem que fazer muita força, né? Eu só vi uma vez um vídeo que a gente zoou numa abertura do Cadeia Policial, que ele falava, fala galera, não dava pra entender nada do que ele tava falando. A única vez que eu vi ele foi nessa aí, foi na vez que ele foi no Seus Portioli, né? Que ele foi lá no Passar o Repasse. Tomou umas tortadas. Deve ter comido toda sorte. Puta que pariu. Seguimos aqui com a nossa lista dos queridos da televisão, falando de Edu Guedes. Ele que apresentando o programa de culinária tem tanto carisma quanto uma traça morta. Olha, cara, eu conheço muito pouco do Edu Guedes, então eu não posso ser o filho da puta o suficiente pra falar mal do cara. Né? Então, o cara conseguiu levar um fora da Eliana, bicho. Ele fez uma declaração de amor. Eu quero me casar e não sei o que. Mano, ele chorou com a grávida de Taubaté, bicho. Precisa falar mais alguma coisa? Mas ele chorou de verdade ou chorou estilo Rodrigo Faro? Não, acho que chorou de verdade. Acho que ele beliscou o saco dele, não sei. Cucu! Cucu! Que merda. Não, e cara, depois, né? Como é que tá a audiência?
O pior é que o Gugu devia estar orgulhoso dele, né? Porque o Gugu também não tinha escrúpulos em relação à audiência, né? Eu me lembro de uma participação num podcast do Rafinha Bastos, vejam vocês, do Rafinha Bastos, ele contando o tempo que ele trabalhou no SBT, né? Fazendo produção no Domingo Legal. Aí ele contou a história de uma menina que, assim, a mãe dela era doente e tal, tinha uma deficiência física, então a menininha fazia todos os serviços domésticos, assim, da casa. E ele contando que o Gugu foi um doce com aquela menina, no ar. Porque quando entrava no intervalo, ele cagava pra ela e ia correndo pra maquininha do Ibope lá pra ver quanto que tava a audiência do programa. E aí tava lá o Salvatico lá, só esperando ele, né? Pra conferir o Ibope junto. Aliás, uma curiosidade, vocês sabiam que o Salvatico chamava o Gugu na intimidade de Toninho? Agora, da onde ele tirou esse Toninho aí? Só se for o Toninho do Diabo. Porque o nome de batismo do Gugu é Antônio Augusto Liberato. Chega do off-topic. O Edu Guedes até hoje ele tem um programa que passa na Band e ele paga o próprio programa para ele ficar no ar. Então ele consegue acho que uma meia dúzia de patrocinador otário lá. E é justamente por isso que essa merda nunca sai do ar, porque enquanto enfiarem dinheiro no cu desse trouxa, ele vai continuar aterrorizando as manhãs das donas de casa. É, cara, porque carisma não tem. Talvez as velhas lá que estão lá vendo ele cozinhar lá, coisa e tal, as senhorinhas, sintam tesão por ele. Exatamente. Então eu acho que esse é o único motivo para ele continuar na TV, além porque da grana. Daqui a pouco, então, ele vai tentar capitalizar em cima disso, ele vai apresentar o programa pelado, só vestindo um avental, que nem uma waifu. Caralho. E ele ia Sakura botar aquele Diaries, gorrinho de chefe lá, só que o gorrinho não ia ficar na cabeça. Sim, vocês já aprenderam a fazer alguma receita com o Edu Guedes? Cara, não, porque até pra ele passar a receita ele é ruim. Até eu nisso, nunca vi cara, isso na minha vida. ser chato. Tinha um cara Até que apresentava antes, que ele tinha uma cabeça que parecia uma azeitona, ele apresentava bem melhor, mas agora nem fudendo eu vou lembrar o nome do cara. É Daniel alguma coisa, né? Eu vou fazer um jabá aqui, gratuito. Tem um tal de chefe Taiko, alguma coisa assim, que passa aqui todo domingo, 10h30 da manhã, e o cara é fera, bicho. Ele que devia estar no lugar do Edu Guedes. Então, um senhorzinho todo simpático, assim, faz umas puta receita boa, cheia de carne, que o Vinícius adora carne. Ui, aí sim. E o próximo nome da nossa lista é uma pessoa que é muito querida pela gente, é o nosso muso inspirador, eu poderia dizer assim. Estamos falando dele, Gilberto Barros. Ele que até é um apresentador ok, mas cantando na TV virou um meme inacreditável. O nosso mestre musical. Gil, apesar de dele ser um péssimo cantor, né? Inclusive eu gostaria que o poder da edição colocasse ele desafinando na música Madrugada. Por favor. Será que é pecado amar e ser feliz? Como que não arrumaram isso, né? Inacreditável. Ah, cara, botaram no Spotify as músicas dele tudo com a qualidade fodida. Eu acho que nem o YouTube tá ele melhor. nem autorizou, acho. Mas assim, ele como apresentador, eu sempre assistia ele de noite na Bandeirantes, que ele tinha lá o Boa Noite, Brasil. Tirando quando ele falou mal do Yu-Gi-Oh!, que daí ele pisou na bola. Então, e isso porque ele viu a versão censurada, né? Imagina se ele vê o demônio e o diabo, não sei das quantas, e a mulher pelada e... Segundo fofocas, ele já tá acostumado com o demônio, né? Não era o Cajuru que dizia que ele pegou a Joelma? E no tempo que ela era casada com o Xinguinha ainda, hein? Jesus, vai ter mau gosto. Ou ele prometeu alguma coisa mirabolante, tipo, eu vou deslanchar a carreira do Calypso. Ou o cara realmente fazia jus às músicas apaixonadas dele. Ele era um verdadeiro galanteador. Claro que isso aí é tudo boataria da internet ainda, né? Ninguém descobriu se foi verdade mesmo que eles... O quê? Você tá desacreditando Jorge Cajuru? O que eu vou dizer de um cara que foi na Gabi e disse que fez troca-troca? O cara já falou 50 mil vezes que a Copa do Mundo é combinada e que o Brasil ia ganhar e não sei o quê.
o Gilberto Barros, que é um ser humano incrível, que ele falou mal de homossexuais e foi preso, não sei. Ele disse que sentia vontade de vomitar se visse 2 homens se beijando e que agrediria um casal gay se tivesse a chance. Ou seja, são opiniões assim bem fáceis de digerir, né? Ele foi condenado à prisão, né? Mas ele tá aqui, ó. Tendo em vista que o réu respondeu solto esse processo e não havendo nos autos alteração da situação fático-jurídica que o permitiu, concedo a ele o direito ao recurso em liberdade. Ou seja, ele tá recorrendo, e se os recorrimentos dele não der certo... Recorrimento. É um corrimento que... Não sarou. Exatamente. Que não sarou. É a recaída. É verdade. E seguimos com a nossa lista, falando agora de Dudu Camargo, né? Alguém falou pra esse cara que ele era apresentador e ele acreditou, né? E o pior, o Silvio também acreditou, tanto que o cara tá enchendo o saco até hoje lá no SBT. O Dudu Camargo só tem voz bonita mesmo, porque... E mais ou menos, né? Ele é igual o Vinícius. Se o Vinícius fosse magro. Eu acho que o Vinícius, inclusive, se portaria do mesmo jeito diante da Maísa que o Dudu Camargo aquela vez lá no programa do Silvio Santos. Talvez não naquela época, hoje em dia sim. Eu vou falar um negócio meio polêmico. Na verdade, eu não tenho nada contra o Dudu Camargo, eu até gosto dele como apresentador. E, inclusive, ele foi um dos homens do saco do Fofocalizando, o segundo, se não me engano. Explique pra quem não era público-alvo do Fofocalizando o Hades Homem do Saco. Ele era pra ser um integrante oculto, vamos dizer assim. Tipo, o cara falava um monte de merda e dane-se porque ninguém sabe quem que ele era, né? Porque o primeiro era aquele louco. Cartomante. O cartolano, né? Que inclusive eu achava que era gay, mas não é. É o Gabriel Cartolano, que é aquele loirinho lá, que parece uma baitolaça, mas não é. E quando ele era o homem do saco, ele era bem polêmico, porque ele falava umas coisas que, tipo, a gente falaria se a gente estivesse no Fofocalizando. Então eu acho que ele até merece um pouco de crédito. E daí deram um jeito de descobrir quem que era o primeiro, né, que era esse Cartobosta aí, sei lá como é que é o nome. E aí eles substituíram por esse daí. Inclusive, tinha uma época que o pessoal... realmente tentava adivinhar quem que era, não sei o que, tinha uns loucos que falavam que podia ser o Décio Pitinini, na época que o Décio não tava no programa ainda. Imagina o Décio falando todas aquelas cacetadas, né? Ia ser engraçado de ver. E seguimos com a nossa lista, agora falando de Luiz Roberto. Ele que até era um narrador ok, mas caiu no erro de encher as suas narrações com bordões intragáveis, e hoje o desgraçado parece uma franga véia narrando o futebol. Citem algumas desses bordões. Aqueles negros maravilhosos, mas essa na verdade ficou mais pelo meme mesmo, porque ele falou durante uma transmissão num jogo de Camarões durante a Copa. Não, foi da França mesmo. Isso, da França, perdão. Mas o pior, o que eu acho mais pé no saco é aquela porra que ele fala depois que ele grita gol, antes de citar o nome do autor do gol, que é o tal do sabe de quem? Pior de tudo foi nessa Copa agora, que ele, além do sabe de quem, ele tinha inventado um bordão temporário para alguns jogos. A Argentina venceu o México por 2-0, né? Aí o Messi bateu pro gol! Eu quero gritar gol! Sabe de quem? Lionel Messi é o nome da emoção. Tipo, nessa hora, os narradores de TV tem que não ser tanto assim e tentar ser um pouco mais Silvio Luiz na situação, sabe? Não precisa fazer uma franga véia, como diz o Ricardo. Silvio Luiz hoje em dia deve ser... Não, esse é o Cid Moreira. É o Phil Collins. Não, o coitado do Silvio tá narrando ainda na Record o Paulistão. Então, um grande abraço aí. Mas o Luiz Roberto, ele é muito, sabe, ele quer ficar inventando coisas. Um bordão, ele só vai dar certo, ele só vai pegar quando sair numa coisa inesperada, numa ação espontânea tua. E aí ele vai cair nas graças do povo, né?
Esse do Luiz Roberto até caiu durante um certo tempo, porque ele inventou isso aí nas Olimpíadas de 2016, durante os jogos de vôlei. Que na verdade, assim, não foi nem ele que criou. Tava escutando uma entrevista do André Henning, que tá na lista também, ele contando que quem começou com esse negócio, não sabe de quem, foi o Oscar Ulisses, na Rádio Globo, que ele usava, assim, em situações muito específicas. Aí o André Henning contou que ele começou a usar lá no esporte interativo só nos gols do Cristiano Ronaldo. E o Luiz Roberto começou essa porra no vôlei porque a transmissão da Globo tava muito caída. A ESPN, que também tinha os direitos daquelas Olimpíadas e que não tinha lá muita tradição em vôlei, tava dando um banho com a transmissão do Rômulo Mendonça, né, que a narração dele tava muito engraçada, tava bem bacana. Eu mesmo assisti os Jogos do Brasil sempre na ESPN. E como a transmissão da Globo tava muito parada, tava muito mais do mesmo, ele resolveu incorporar aquela merda ali pra tentar forçar uma identificação, assim, com o torcedor e tal. Começando a usar essa porra no vôlei, daí pra ir pro futebol foi um passo. Só que daí é direto, né? E começou a encher o saco. E tá enchendo o saco até hoje, né? O mais forçado dele foi esse: eu quero é gritar gol. Aí o que eu fiz na época, eu e mais uns amigos meus, né? Eu peguei essa frase do eu quero é gritar e botei vários memes antes dele gritar o gol. Eu quero é gritar! Eu quero é gritar! A bobina! Bobina! Eu quero é gritar! Aê, Cassinão! Eu quero é gritar! Ah, merda, porra! Eu quero é gritar! Ai, que delícia! Ai! Eu quero é gritar! Nós vamos acabar com o planeta! Nós vamos matar os colorados, filho de uma puta! Eu quero é gritar! Bom dia! Eu quero é gritar! Cadê a água que tava aqui, merda? Ah, pro inferno! Cambada de gigolô do satanás! Eu quero é gritar! Chapéu, sapatos ou roupa usada, quem tem? Eu quero é gritar! Chupa, Corinthians! Eu quero é gritar! Desgraça! Eu quero é gritar! O que você tem? É ambulância besta! Eu quero é gritar! É gol do Grêmio! Eu quero é gritar! Ele morreu! Ele morreu! Eu quero é gritar! La puta que me pariu! Eu quero é gritar! Votaram neles! Fodam-se! Eu acho que ele viu que as pessoas não engoliram esse bordão dele, não gostaram, né? Achou forçado. E aí, tanto é que ele parou de fazer. E graças a Suétes, né? Porque tava difícil. O que é pior? O Luiz Roberto falando eu quero é gritar? Ou Fernando Zanuso falando grita comigo, vai! O cruzamento de cabeça, grita comigo, vai! Gol do Grêmio! O cruzamento de cabeça, grita comigo, vai! Gol! Grita comigo, vai! Gol! Grita comigo, vai! Gol! Cara, isso aí é um belo questionamento, assim, sabe? Depois tu acorda, né, e diz assim, puta merda, eu queria criar uma dúvida na minha cabeça, mas eu não consigo criar uma dúvida, eu queria ficar entre a cruz e a espada e não consigo. Pensa nisso aí, a pessoa vai ficar com a dúvida o resto da vida. Que se o Fernando Zanuso não tivesse dado uma puta de uma desmunhecada quando fez esse bordão, talvez tivesse sido melhor. Mas eu acho que o do Luiz Roberto é mais chato, porque pelo menos o do Fernando Zanuso tu consegue rir. O do Luiz Roberto não consegue rir, tu consegue só sentir raiva mesmo. E por falar em sentir raiva, o próximo nome da nossa lista
elaborada das celebridades mais chatas, mais pés no saco, mais incompetentes no que fazem, é Fátima Bernardes. Ela que por algum tempo ganhava o dinheiro mais fácil do mundo dentro da Globo ao apresentar um programa completamente inútil, Um Encontro com Fátima Bernardes. E não acabou e foi pras mãos da Patrícia Poeta agora. Haja saco! É o programa que o Brasil não precisava. Sabe o lazarento na expressão da palavra? É exatamente isso aí. Promovendo um serviço nas manhãs da Globo, esse programete aí agora da Patrícia Poeta, né? Esse programa só serviu, e ele continua só servindo para as pessoas que criam YouTube público continuar criando. Tem outra, pelo menos pra alguma coisa serviu, né? Pelo amor de Deus, se alguém da Globo estiver ouvindo a gente aí, alguém que cuida da grade de programação, tira essa merda do vai ar, tá pelo ouvindo. amor de certeza. Deus. É isso aí. Eu penso que esse programa Encontro com Fátima Bernardes é o equivalente ao que tinha na nossa geração, Robson, a Cozinha Maravilhosa da Ofélia. Lembra que passava na manhã? Porque assim, você ligava a televisão de manhã querendo assistir desenho, passava um tempinho, já chegava tua mãe querendo mudar de canal, botar na Bandeirantes, botar naquela merda daquele programa de receita lá da Ofélia e fudia com toda a sua manhã. E agora nós temos aí o Encontro, que tá, vamos ser justos aqui, não é por causa do Encontro que parou de se exibir a TV Globinho, que se não fosse o programa da Fátima Bernardes seria outra coisa, o fato é que a Globo não ia mais botar desenho na grade dela de manhã cedo, assim como nenhum outro canal, tirando a SBT, até por uma convicção, uma teimosia do Silvio Santos. Mas, de qualquer jeito, ficou entranhado esse negócio, né, porque parou a TV Globinho pra começar a porra do Encontro aí com a Fátima Bernardes e agora com a Patrícia Poeta. Sabe por quê? Qual é o grande problema? Pelo menos né, nesse programa da Ofélia aí, tu aprendia umas receitas, né, bicho? Agora, o que tu faz na Fátima Bernardes? Qual o intuito dessa porra desse programa? A pior parte é quando a Fátima Bernardes tenta passar um ar de descolada, tipo, vamos aprender funk aqui. Aí entra o Luiz Roberto querendo parecer um guri novo, né, um gurizão novo, e parece uma franga velha. Exatamente isso aí. A pior coisa que tem é um velho querer parecer um guri. Você vai se arrepender um dia de ter falado isso, Vinícius. Talvez eu me arrependa, talvez. Eu, no auge dos meus 22 anos hoje, eu me considero muito mais um velho de 40 e poucos, sinceramente. É broxa. Tu vai ver daqui a pouquinho. Oi. Vai ver a brochinha entrando. Seguimos aqui com a nossa lista, agora falando de Brito Júnior. Se você colocasse uma torradeira com defeito apresentando a Fazenda, era perigoso ela ter mais carisma. Realmente não dá pra entender como que o cara foi parar lá, porque até então ele apresentava aquele programa que passava de manhã, né? É hoje em dia? Eu acho que é. O Brito Júnior, cara... Tá, tudo bem, se tivesse um teleprompter na frente dele, ele conseguia conduzir até aceitavelmente. Mas a hora que o cara tinha que chamar pra si, né, e fazer uma coisa mais desenvolvida ali, uma coisa da parte dele mesmo, era entediante um poncaço. Se colocassem ele de repente pra apresentar um jornal assim mais sério, alguma coisa assim, pode ser que até ele ia bem, né? Só que eu não sei porque que enfiaram ele muito aleatório pra apresentar programas assim mais descontraídos e tal. É como se, sei lá, um caminhão bateu e caiu o Brito, vai você mesmo aqui, vai apresentar, dormiu com alguém, mesmo. Sei lá. Mas o pior é que você falou isso, Robson, porque ele é jornalista, tudo, ele era apresentador de jornal até, era repórter da Globo, teve passagem pela SBT, tudo na Record que virou esse negócio. Na real, assim, ele começou a apresentar esse programa junto com a Ana Hickman porque o Marcelo Rezende recusou. E esse hoje em dia eu tenho um ódio até hoje dele, porque quando eu fui fazer a minha operação lá de remoção da vesícula em 2008, no outro dia da cirurgia, não tinha merda nenhuma na televisão, e eu coloquei nesse hoje em dia, e foi a coisa mais irritante e enroladora do mundo. Como tudo na Record é enrolante e irritante, né? Porque a Record é aquela típica emissora que tá passando o programa de auditório, e eles metem uma matéria, uma reportagem falando sobre alguém, e vão falar o desfecho da porra toda dali a umas 2 horas. Será que comer merda faz bem ou faz mal pra saúde? É verdade ou é mito? Agora vamos falar aqui com o Joãozinho 40, que faz 150 anos que não aparece na televisão. Ele adora comer merda.
que coincidência que ele tava aqui. Vai abrindo umas abas, né? Aí lá no final do programa eles botam o quê? 2, 3 minutos do desfecho da coisa, termina e é isso, pessoal, voltaremos na semana que vem. Mas o Brito Júnior tem duas coisas que ele prestou, pelo menos. Uma é que ele ficou completamente louco um dia e ele ficou dançando que nem uma lombriga. Hoje em dia, acho que no YouTube tem isso. E o outro é que de vez em quando ele dá umas patadas estilo Márcio Seixas na galera. Ele representa o Robson nos dias que ele tá insanamente exaltado. Porque tem duas versões do Robson. Essa do putaço da cara e tem a versão cagando e andando pra vida. Dando risada segundo o Gabriel é brutal e nonsense. E agora vamos continuar com a nossa lista falando de Luciano do Vale, esse jabazeiro insuportável que usava toda a brecha que tinha em suas transmissões para falar de sua casa em Porto de Galinhas ou do restaurante da Dadá em Salvador. Puta merda. Puta merda, velho. Cara chato dos infernos. Como eu não tenho costume, nunca tivemos o costume de assistir jogo na Bandeirantes, né? Só alguns eventos específicos. Eu acho que ninguém tem o costume. Isso que eu fico bobo de ver, cara. Isso que eu fico... Porque assim, não. Os caras falam, Luciano do Vale, melhor narrador da TV brasileira. O Galvão Bueno perto dele era o aprendiz, não sei o quê. Aí você vai ver o Ibope, tá o mesmo jogo passando na Globo e na Bandeirante. Globo 40 pontos, Bandeirantes 3 pontos. É tipo o pessoal que reclama que não passa Tokusatsu na TV, mas quando passa não assiste. Como eu não assistia os jogos com o Luciano do Vale, eu não tinha que você faz? Eu não tinha essa noção. Eu não tinha essa noção do quão jabazeiro ele era. Só fui descobrir quando o Ricardo começou a falar disso e coisa e tal. E aí eu pensei, mas cara, eu assistia de vez em quando os jogos na Band. É que assim, tinha jogos, por exemplo, da dupla Grenal que passava na Band e não passava na RBS, na Globo, né? Então eu assistia na Band. Eu lembrava daquele negócio da tinta Lux Color, né? Que esse lance foi esse é o melhor. Faz aí, Vinícius. Esse lance foi tão bom quanto pintar com Lux Color. Aí eu lembrava disso e tal, né? Aí eu pensei, mas eu não lembro do cara falar essas coisas da casa dele, lá na puta que pariu, restaurante em Salvador, não sei o quê. Aí eu comecei a pesquisar jogos completos, né? Dele narrando. E realmente ele falava isso, né, cara? Toda hora. Pelo amor de Deus. Voltando aqui a falar do Cajuru, né? Até o Cajuru, quando meteu o pau nele, lá por causa daquela crítica que o Luciano do Vale fez pro Neto, pro Godoy, não sei o quê. Isso aí foi em 2008, final da Copa do Brasil, eu acho, se não me engano, entre Sport e Corinthians. O Luciano do Vale, ele pega, e tava lá numa espécie de pré-jogo, não sei o que, não sei que programa que era. E aí do nada ele começa a sentar o pau, porque o fulano não tem diploma, porque eu não sei quem tem diploma, o Milton Neves não tem diploma, eu estudei, eu não sei o que. Cara, o cara tava insanamente louco da cabeça e eu não entendi por que daquilo. E ele falou tudo aquilo achando que não ia ter repercussão nenhuma, que ia só ficar lá na bandeira do Pernambuco, só que isso vazou na internet e o Cajuru, lógico, sempre ele, né, fez todo um carnaval em cima, né? Você é picareta de governo do Pernambuco. Há quantos anos você está tomando dinheiro público de Pernambuco? Seu sem vergonha, para mandar abraço para Jarbas Vasconcelos, para mandar abraço para governador, igual você faz com churrascaria. Você manda abraço para churrascaria e depois vai, leva as mulheres, as biscates, leva todo mundo e não paga a conta, toma garrafa de vinho. Não paga a conta em troca de abraço. Você que deu cano em Vinhedo, deu cano em um monte de lugar. Põe no vídeo um pouquinho do YouTube. Não põe tudo não, que eu não aguento ver esse mau caráter, esse mau colega que ele falou, não. A imprensa de São Paulo está o quê? Abrindo guerra com a imprensa do Brasil? Imprensa não, vírgula. Os que se acham da imprensa. Porque na minha condição de jornalista, não está o Neto, não está o Godoy. E comenta na Bandeirantes. Para comentar do meu lado tem que ter diploma. E eles não têm. Gente, esse cara, Luciano do Vale, você sabia que ele dorme na cabine antes de começar o jogo? Dorme com aquela barriga ridícula que ele come igual um porco. E ele é porco em todos os sentidos. Ele é um chiqueiro do ponto de vista moral.
O Neto acorda ele para ele transmitir o jogo. O Neto, o Godoy. O Neto aponta o jogador para ele porque tá cego. Ele não enxerga. Ele troca um jogador loiro pelo Pelé. Só para você ter uma noção como é que ele tá. O Neto fica com a canetinha apontando para ele. Uma cartolina desse tamanho na transmissão, com o nome dos caras e o número da camisa. O Neto faz assim. Ele, fulano, o Neto faz assim. Olha o que o Neto faz para ele. O Neto e o Godoy. O cara foi no ar, meteu o pau nos caras, dizer que esses caras não têm diploma, para puxar o saco do Sport Recife, para babar ovo lá de Pernambuco, onde ele mora lá, porque os caras dão grana para ele, governo, publicidade. Se for mentira minha, prova que eu estou mentindo. Se você for homem, mostra o que você já faturou do governo de Pernambuco de publicidade. E se o governo do Piauí, do Acre, se o governo do Piauí e do Acre chamarem ele para morar lá, ele vai morar no Acre. Basta dar dinheiro para esse sem vergonha, que é pior que ter prostituta. Qual é o diploma que você tem? Aponte um diploma que o senhor tem. Um diploma que o senhor tem, aponta para mim. Diploma de quê? Diploma de picareta. Nem escrever você sabe, ó. É mentira dele, ele não tem diploma nenhum. O diploma que ele tem é o mesmo que eu tenho, que um monte de gente tem. A gente não fez faculdade, a gente tem 25 anos de trabalho, a gente ganhou o registro de jornalista como se a gente tivesse feito faculdade. Mas nós não fizemos faculdade não, ó. Que diploma que ele tem para gozar os caras, para puxar o saco do Sport Recife, para ser baba-ovo naquele jogo do Sport com o Corinthians, do povo do Pernambuco, que ele mora lá, fatura o governo do Pernambuco há 10 anos, manda abraço, toda a transmissão ele fala do Recife. Ele falou que Recife vai ter até autódromo, não falou? Recife, tudo. Ele não é Recife nada, rapaz. Ele mora em Teresina, mora em Rio Branco, no Acre. É só o governo de lá dar mais dinheiro para ele, rapaz. Isso é pior que a prostituta, rapaz. Isso é picareta de governo. E diploma para isso ele tem. O senhor é picareta de prefeito de Recife, governador de Pernambuco. De quem dá dinheiro pro senhor? Me desminta. Eu encerro a minha carreira, Luciano do Vale. Eu, Jorge Cajuru, encerro a minha carreira se o senhor provar que é mentira minha, que o senhor há mais de 10 anos fatura milhões de reais por ano do governo de Pernambuco, da prefeitura do Recife e de prefeituras do interior de Pernambuco. O senhor é o quê? Prefeitura tem que anunciar o senhor para quê? Para o senhor mandar abraço na Bandeirantes? Para o senhor falar de festa junina no Pernambuco, festa do capeta no Pernambuco, festa não sei do quê? Para puxar saco de governador, de Jarbas Vasconcelos? O senhor acha que isso é sério? Isso é ser íntegro? Como narrador de futebol? O senhor falar que o Recife é lindo? O senhor mora no Recife? Como o senhor moraria no Acre, com todo respeito. O negócio do senhor é faturar. O senhor manda abraço para a churrascaria em troca de jantar com vinho, com um monte de mulher, o caramba. Você é um porco. O Neto tem que te acordar. Não, mas ele pegou pesado, porque o Luciano do Vale, ali uns anos antes dele falecer, ele faleceu em 14, ali o 12, 11 ali, ele já não narrava mais nada direito. Acho que o melhor jogo que o Luciano do Vale narrou foi a final da Copa das Confederações 2013. Foi o último melhor jogo que ele fez, depois o resto, só merda. Parece que ele teve uma espécie de isquemia transitória, AVC, aquele mini AVC, coisa e tal. E ele ficou internado mal uns tempos e depois voltou. E aí, quando voltou, ele não tava 100% ainda pra voltar e a internet caiu em cima dele, né? Porque o Luciano do Vale tá errando isso, o Luciano do Vale tá errando aquilo, não sei o que, não sei o que. Eu acho que esse dia foi o melhor dia da vida do Ricardinho. Não, e o cara, quando ele era corrigido, ele achava ruim ainda. Eu me lembro uma transmissão, isso eu li depois, né? Porque eu não tinha estômago pra assistir, né? Mas eu li depois. E teve uma transmissão da Fórmula Indy que tinha um piloto que era o Dan Weldon. Ele ficava chamando o cara de Don Weldon. Aí um espectador mandou um e-mail corrigindo ele ficou puto da cara. Eu sei que ele se chama Dan Weldon, aliás eu sei até antes de você nascer, mas eu chamo ele de Dom porque ele é um dom, é um cavaleiro, não sei o que, e continuou chamando ele na transmissão de Don Weldon. Putz, o cara não dá o braço a torcer, só piora a situação. Todo mundo fala que o Galvão que o Galvão é chato, que o Galvão não sei o quê. Mas o Galvão não pode ser mais chato que o Luciano. Não, cara, vamos ser justos aqui. Tem 3 caras que todo mundo pega no pé, baseado nos chatos de galocha que eles são hoje em dia. Faustão, Didi e Galvão Bueno. Eu não aceito quando os caras falam, porque o Galvão sempre foi chato, o Faustão sempre foi chato, o Didi sempre foi sem graça. Não. Tinha uma época que o Didi era engraçado pra caralho, o Faustão era um baita apresentador e o Galvão era um baita narrador. Só que todo mundo
pega no pé desses três, baseados nos chatos que eles viraram hoje em dia. Exatamente, o Faustão, além de um grande apresentador, foi um baita comediante lá na época, antes dele virar apresentador. A hora de parar, né? Antes parar no auge do que... E os três não souberam a hora de parar ainda, né? Afinal, o Faustão proporcionou pra gente um grande presente pra humanidade, que é o filme Inspetor Faustão e o Malandro. E o Saudade do Alex agora. Exatamente. E o Faustão não faz questão de lembrar desses filmes, né? É uma pena. Seguimos aqui com mais um nome da nossa lista. Agora vamos falar dela, Fernanda Lima. Aquela que o Vinícius, certa vez, classificou apenas como um ser que existe na Globo, pois não prestava nem como atriz e nem como apresentadora. O que eu vou dizer da Fernanda Lima? Carisma até certo ponto tem, mas não tem tanto assim. Vamos ser bem objetivos aqui. Ela gostava de pagar de descolada e coisa e tal, mas sem o teleprompter ela não conseguia ser descolada, né? E eu acho que ela fez muito pouco papel de atriz, né? A única novela que eu lembro que ela foi atriz e que foi uma merda novela, inclusive já comentamos aqui certas feitas, é a Bang Bang, né? Eu lembro dela nessa novela. Que nem o Gabriel falou, o cara tem 80 anos. O Vinícius é daquele tipo que fala 2 tentos a 0, né? Não, pior que nunca narrei isso. Ele joga bote. Eu jogo mesmo, pior que eu jogo. Mas sobre a Fernanda Lima, rapidinho, as duas boas qualidades dela, bonita e gremista, mais nada. É gremista daquelas, né? Que ela também caga e anda pra futebol. Eu me lembro do depoimento que ela deu lá pro documentário da volta do Grêmio à Série A em 2004. Que ela... 2005. Tá certo, 2005. Ela contando que no jogo final, na Batalha dos Aflitos, ela não viu o jogo. Ela foi no portão lá do irmão dela pegar um documento. Era um sábado de tarde, documento pra quê? E ficou sabendo do jogo porque o irmão dela tava demorando muito pra descer pra entregar o documento pra ela. E o meu irmão tava em casa, eu tava indo ao encontro dele pegar um documento. Ele muito nervoso, não descia. Falei, pô, desce aqui, me entrega o documento. Não posso, que tá rolando um horror aqui na televisão, uma tragédia, estamos com 7. Eu falei, é o Grêmio. Esse foi o grande depoimento dela no documentário sobre a volta do Grêmio. É verdade, cara. Ela só disse que é gremista, tipo, assim, vai lá modelar, porque ela é modelo também, né? Ela tira umas fotos lá, faz umas poses, etc. De vez em quando eu chamo ela pra falar do time. É porque eu sou gremista desde não sei quando. Agora vai a pergunta pra ela se ela assiste os jogos. Assiste um cacete que assiste. Eu acho que ela não assiste nem a novela que ela participou. Ela é o Gabriel. Agora, vamos ser justos que ela vai muito bem como modelo, né? Ela é a verdadeira modelo e manequim. Não é modelo e manicure, não. Não, ela é... Engraçado, né, que ela não prosperou como modelo, né, tipo, não virou uma Gisele Bündchen da vida. Mas é que nem o Ricardo falou, ela era boa no que ela fazia, mas aí entra aquela questão, né, tipo, em vez de ela ficar só como modelo, já quis ser apresentador, já quis ser atriz, não sei o quê, e ela tipo que nem o Justo. Ela é tipo o Roberto Justo, só que ao contrário do Roberto Justo, que não precisa disso, porque tem muito dinheiro, no caso dela, ela precisa um pouco, né? E aquele programa totalmente vergonha alheia que ela tem lá, Amor e Sexo, tinha, né? É um programinha que no começo até se aceitava ali, tinha umas partes divertidas quando ela fazia as brincadeiras com o Léo Jaime lá, coisa e tal. Mas tipo, não passava disso, né, sabe? Depois que eles remodelaram o programa ali, cara, virou um show de putaria, só que sem palavrão. Então eu vou ver, então. Sim, mas claro, não tinha trepação ao vivo, né? Quer dizer, eles abordavam muitos temas ali, tipo, ao vivo, muito explicitamente, né? Eu falei, caralho. Ela foi bem quando ela apresentava aquele programa que era meio que assim, uma reconstituição da vida dos cantores lá, que é o Por Toda a Minha Vida. Ah, isso era legal. Ali ela não comprometia porque justamente isso aí que o Vinícius falou, ela tinha que ler o teleprompter e mais nada. Ela gravava umas passagens assim como se fosse repórter, assim, uma coisa meio externa e tal, né, tipo assim, na rua, tendo, né, todo aquele texto ali e tal. Ali ela não comprometia, mas de resto... Mas é tudo lido, tudo decorado ali e tal. Dava pra fazer bem, né? Tinha ali, ela sabia falar, né? Tipo, não falava rápido demais, tinha os tempos certos de falar, isso tudo ela sabia fazer. Mas o resto era uma merda.
E o glorioso programa dela na MTV, Fica Comigo. Ué. Isso aí já não é mais da minha época. Isso aí é lá por 2001, acho. Eu sabia que tinha, mas nunca cheguei a assistir. Era meio parecido com o que veio depois, que era com a... Daniela Cicarelli? Isso, que era o beija-sapo daí. Não é beija-saco não, tá? É beija-sapo. Até porque com o nome desse beija-saco teria que ser apresentado não pela Cicarelli, mas sim pelo João Gordo na época. Seria o Vinícius se declarando com o Bolsonaro. Não, brincadeira. E inclusive eu gostaria de sugerir aqui que se um dia a gente fizesse um quadro no nosso canal sobre casos bizarros, amorosos e sexuais, nossos ou dos nossos inscritos, enfim. Não entre a gente, né? A gente poderia chamar de Amor e Sexo, mas sem a Fernanda Lima. Boa! Inclusive o título seria esse. Todinho ele. Exatamente. Então, a gente continua com a nossa relação aqui de fantasmas que temos que exorcizar, agora falando de Rafael Losso, aquele que só entrou na MTV por zoeira do público, depois o canal ficou sem jeito de dispensar o cara, mesmo com o Léo Madeira se saindo bem melhor. No fim, a MTV contratou os dois. Mas o Rafael Losso, que o Robson já chamou certa vez de Rafael Troço, é um dos incompetentes aí da nossa lista. O glorioso Rafael Troço, eu lembro que eu tinha raiva dele porque ele se embasbacava tudo. Mas até aí tudo bem, porque aquela Didi também errava pra caralho. Só que o cara era muito estranho, porque ele era meio bobão, assim. Sabe quando o cara parece que é uma mistura de... O cara tem demência com drogado, assim, tipo... não sei o que... E ele tinha uma cara de débil mesmo. Eu não sei se o cara entrou porque ficaram com pena dele ou... Que nem o Ricardo falou, era na época que o Léo tinha entrado. Porra, o cara era bem mais legal, bem mais natural, assim, e tal. Tipo, realmente ele tava, vamos dizer assim, preparado para apresentar alguma coisa na MTV. E esse Rafael Troço, ele foi indo, foi ficando. Até que uma hora, acho que não deu mais, falaram, cai fora daí. Segundo o Anderson Azariel, ele que comentou no nosso episódio sobre a MTV, ele colocou aqui o seguinte: a plateia no programa tinha que escolher entre o Rafael e o Léo Madeira para ser o novo VJ. Aí, de zoeira, o público escolheu o Rafael. Mas a MTV não queria o Rafael, queria o Léo Madeira, e aí, para não ficar um clima chato, constrangedor, decidiram contratar os dois. Ou seja, foi tipo a entrada do Ricardo e do Ivan no Produções Sem Qualidade. Só que o Ricardo é o Léo e o Ivan é o Rafael. Puta que pariu. O Ivan, eu acho que ele tá usando a gente, porque ele toda hora ficava enchendo o saco, falando que queria participar do podcast, que queria participar do grupo, não sei o que. Daí quando a gente tá lá de boa, o cara mete a bronca em todo mundo lá, trata todo mundo mal. O que o Ivan tá achando? Vai tomar no cu. Mas tá fazendo uma obrigação dele participar dessa porra aqui, então ele vai tomar na merda, vai tomar no cu. Vai tomar na merda. Nossa, sopa de diarreia. Vai merda. Não fez sentido nenhum isso aí que eu me misturei. Por isso que ele é genial. Tomar na merda. É tipo naquele filme... Ele que merda, pronto. Aquele filme, putz, como é que é o nome? Caralho, é um filme dos anos 90, que o cara, ele vai assaltar e daí ele tá tão nervoso que em vez dele chamar o cara de filho da puta, ele fala filho da merda, alguma coisa assim. É nada a perder, nada a perder. Com o Tim Robbins, né? Aham. E seguimos com a nossa lista agora falando de Carla Pérez e sua experiência como apresentadora de televisão. Como esquecer o I de escola e o E de isqueiro nos tempos em que ela apresentava o Fantasia? Você tem 4 chances de adivinhar a letra se compõe essa palavra que tem 10 letras e é uma matéria escolar. Letra A. Temos a letra A, meninas. Temos 3 letras A. Tem mais 3 chances, Rita. Letra I. Temos letra I, meninas. I de escola, é isso, Rita? I de escola, é isso, Rita? I de escola, é isso, Rita? Puta merda! Não. Qual? I de isqueiro. E de isqueiro.
Igreja. I de igreja. Temos I de igreja, meninas. I. Uma letra I. Puta Tem merda. condições, né? Esses erros de letras iniciais da Carla Pérez me fez lembrar um certo dia que ela tava no Três Pistas lá com o Silvio Santos, né? É verdade. Isso. E o Silvio Santos chegou pra ela e falou assim: ô Carla, eu não queria constranger você, mas eu queria te fazer uma pergunta. Você tem ensino fundamental? E ela, eu tenho, não sei o que. E o Silvio dá aquelas risadinhas dele e fala, então tá bom. Que beleza. Mas o pior é que por falar em ir de escola, agora há pouco eu fiquei horrorizado porque mandaram uma mensagem pro engenheiro lá. E eu não sei se foi a minha mãe ou se foi meu pai, mas eles falaram não sei o que de imprimir. Só que eles me mandaram imprimir. Chegou a doer meu rim quando eu li isso daí, meu olho sangrou. Eu falei pra eles, ó, da próxima vez deixa que eu escrevo, meu mano. Aí eu só vou escrever assim agora. É tipo o Ed Murphy, mas essa é outra história. É que nem uma época que eu tinha que nomear uns arquivos de áudio lá no meu antigo emprego, que eu fazia clipping de rádio, né? E aí qualquer matéria relacionada ao Porto de Paranaguá eu salvava com o nome O Porto, tudo junto. Porque, porque o time de futebol, né, o Futebol Clube do Porto, na Espanha eles chamam o time de O Porto. Sim, aí tu botava junto pra não confundir. Mas eu tô rindo até agora do negócio do... Imprimir. Imprimir, foi pra rachar com os bagos, puta que pariu. Mas a Carla Pérez, né, bicho, ela é dançarina, né, e no máximo cantora. Agora, querer que ela seja apresentadora... Mas como podemos esquecer do grande Cinderela Baiana? Ela também teve uma experiência de merda como atriz. Ah, é verdade. Mas a Carla Pérez, ela serve pra cantar, pra dançar. Não, ela não serve pra cantar. Cantar também não, né? Então é só dançarina mesmo. E tipo, quando eu chegar lá naqueles programas musical que o Silvio faz, né, e coisa e tal, participar ali, tocar aquele sininho lá, que, tipo assim, maestro, qual é a voz, de quem é essa voz, não sei o quê. Então, outra coisa que ela servia também era pra pegar o sabonete na banheira do Gugu, porque ela participou de várias banheiras nos anos 90, né, no Gugu. Pô, não lembrava disso, eu vou tentar ver se tem algum. Agora, fazendo esse comentário, ele me fez lembrar da vez que a Dercy vai no programa da Hebe e diz assim, ai, a Carla Pérez, não sei o que, eu acho uma gracinha, aquela bunda rebolando, não sei o que, aquela menina destronca cacete, não destronca não. E aproveitando que nós entramos nesse terreno mais arenoso, mais explosivo, algum de vocês aí teve acesso a alguma edição da Playboy da Carla Pérez? Pior que eu não pesquisei, mas o Robson deve ter na coleção dele. Não, essa daí não tenho, não. Eu já tive acesso a uma edição física, se não me engano, acho que da segunda Playboy que ela saiu. Eu vou ter que dar uma... Quantas ela saiu? 2 ou 3, né? Não, 3. A última, se não me engano, é aquela que até deu uma merda, porque tinha um Papai Noel na capa junto com ela, e parecia que era o Papai Noel que tava segurando os peitos dela e tal. Que louco. É porque, tipo, não tem mais o ar de novidade, né? De uma edição pra outra, o que que mudou? Cresceu um pinto ali, por acaso? É que a pessoa vai mudando. Paulo compraria, né? É isso que eu ia falar, eu não queria citar o nome, já que você se jogou na piscina sem água aí. O Paulo é um cara incrível, porque ele tem momentos de total debilidade e momentos raros de lucidez, né? É, que os momentos de debilidade ele se faz de louco, né? Ele é um xarope. Mas aí eu tenho que dar uma olhadinha nessas 3 aí. Vai aí, Ricardo, segue aí. Bom, eu tô conferindo aqui quantas capas da Playboy a Carla Pérez fez. Eu já contei aqui umas 5, mas eu acho que 2 não deve contar, que deve ser aqueles especiais, né? Que você só consegue comprar na banca, né? Que o assinante não recebe em casa. Bom, enfim. Aí fudeu, né? Será que na internet tem igual? Não vai ter, né? Internet, ela só serve pra 2 coisas. Você baixar música e baixar pornografia, você acha que você não vai ter. Por isso eu agradeço todos os dias por a gente ter internet.
Mas a gente continua aqui a nossa lista, agora falando de André Henning, que é outro da turma de narradores esportivos que berra igual uma cabra, indo pro abate até na hora de cobrança de lateral no campo de defesa. Sobre o André Henning, nós temos aqui um fã incondicional desse narrador, que é o nosso Vinícius Lorenzo, não é mesmo, Vinícius? Você é fanzaço do André Henning, não é? Eu não acho ele o pior narrador que tem e tal. Eu até gosto da empolgação dele, só que, tipo, ele eleva o tom pra coisas que não tem a menor necessidade de tu elevar o tom. É tipo ele falando no telefone: alô, eu gostaria de uma pizza! É isso! O cara parece estar narrando depois de tomar 30 comprimidos de êxtase. Eu nunca vi isso. É isso! Euforia! Então, cara, ele é um bom narrador, ele narra muito bem, tem ali. Só que se fosse no rádio, o André Henning seria melhor do que ele é na TV, porque, tipo, o Robson não conhece muito, mas ele vai entender. Sabe quando os zagueiros estão trocando o passe na intermediária de defesa? Pois é, parece que pra ele, tipo, ó, eles vão chegar lá, hein? Eles vão... Calma, filho, calma. Ele sai com um tom de voz, assim, tipo, muito alto, né? Se ele desse só uma acalmada ou se mudasse pro rádio, ele seria um puta do narrador, ele seria bem melhor. O rádio. Mas é como... Exato. Aqueles radinhos de pilha pequenininho e estourar na hora do gol, né? A única coisa que eu não gosto do André Henning é a babação de ovo em cima do Cristiano Ronaldo. É muita babação de ovo. Eu nunca vou me esquecer de um comentário no YouTube que disse que a Esporte Interativo faz transmissão de favelado. Tipo, canal fechado, né? O que tem a ver, né? Porque é canal fechado, não é aberto. Eu gostaria muito que a Esporte Interativo se tornasse de fato um canal fechado, né? Que alguém fosse lá e fechasse as portas daquela merda, né? Mas, infelizmente, isso é um Na sonho. real, eles fecharam. Que agora é TNT Sports, né? Diferente. É que nem teve aí a Disney que fez esse movimento aí, que comprou a ESPN, comprou a Fox Sports, né? E tá acabando aos poucos, né? Tipo, a Fox Sports primeiro virou só Fox Sports 2, depois virou ESPN também, agora é um canal só. Eu me lembro que na época, quando eles começaram esse movimento de compra aí todos os canais, a ideia deles era fazer o seguinte: acabar com os canais esportivos aqui do Brasil e criar uma espécie de super canal que ia ter, na mesma grade, esporte, entretenimento, jornalismo, shows, filmes. O conceito revolucionário dos caras é uma programação generalista. Precisa dizer pra eles que isso já existe aqui no Brasil, se chama TV aberta. Exatamente, eu ia falar isso agora. Nós já temos isso na Globo, nós já temos isso na Bandeirantes, nós já temos isso no SBT. Eu peguei soluço agora, então pra tirar vai ser uma merda. Vinícius até se emociona pra falar do SBT, né? Ah, eu tô com a voz embargada aqui. Se a ideia deles é fazer isso aí, que é levar a TV aberta pro canal fechado, vai dar merda isso aí, não vai funcionar, não vai prestar. Por isso que eles têm que investir numa programação segmentada, tipo a CNT, né? Que é igreja o dia inteiro. Puta merda. Mas o André Henning narrando é uma experiência tão agradável quanto uma colonoscopia com arame farpado. Se ele fosse menos louco da cabeça, talvez seria melhor, mas é chatinho. Se ele prestasse um concurso público, se ele fizesse alguma outra coisa, eu acho que o mundo seria um lugar melhor. E só a título de curiosidade, antes de passar pra próxima, o Robson vai entender. O André Henning é filho do Hermano Henning, né? Que é jornalista da SBT. Eu acho que o Robson não sabia disso. Não, eu não sabia, mas eu conheço o Hermano. Ele tem aquela banda Los Hermanos. Puta que pariu. Que a única música que é boa, eles não gostam de cantar. Boa, você tá sendo bem, né? Bonzinho, né? Com o Teodoro Sampaio a música ficou melhor, hein? Não é que ficou melhor, é que a música com o Teodoro Sampaio ficou boa, porque com Los Hermanos é uma bosta. É verdade. Vamos seguir com a nossa lista aqui, agora falando de Pedro Bial, ele que tem o seu talk show que é perfeito o espectador pegar no sono, pois é chato pra cacete. Ele é apresentado na hora certa, tipo assim, puta merda, eu tô com uma insônia do caralho, eu não durmo há 5 dias, vai se fuder, eu não consigo mais, não tem sonífero
que me faça dormir. O que eu vou fazer? Eu vou ver um jogo da segunda divisão do Campeonato Argentino aqui. O que tá passando aqui na Globo? Ah, o programa do Bial, vou assistir. E este foi o Teatrinho do Vinícius. Muito obrigado, reverência pra vocês, hein? Mas é isso aí, cara, porque o talk show dele é um puta de um sonífero, né? Porque não tem quem aguente aquela merda. E é só convidado bosta. Eu nunca vi um convidado... Olha, eu acho que são 5 programas a semana, tirando aí 2, né? Caralho, 2, a semana inteira passa porra, hein? Segunda a sexta, depois do Jornal da Globo. Vamos lá, são 22 programas no mês. Digamos que desses 22 programas no mês, vamos dizer que uns 3 tem uns convidados que prestam. O resto é tudo merda. Eu vi alguns pedaços só, mas é que nem o Vinícius falou. Ou o programa em si é chato pra caralho, ou o convidado, tipo, não é interessante pra gente, né? Ou talvez as perguntas que o Pedro Bial faça não sejam tão legais assim. É porque aquela história, quando você vai fazer um programa desse tipo, ou você leva pro lado da palhaçada, tipo vários programas que tem aí, de noite ou coisa assim, ou você faz realmente um programa só focado em entrevistas, que nem a nossa amiga Marília Gabrierpes fazia. O ponto de encontro com o Gerbook. Deus do livre. Como disse o Robson, né? O programa é desinteressante pelos convidados que ele leva e também pela conduta dele. Aí quando tem uns convidados bons, de relevância, tanto para qualquer pessoa, não precisa ser necessariamente nós que temos gostos refinados, né? A gente gosta também, tem alguns convidados que vão lá. Aí o programa flui melhor, porque as perguntas acabam sendo melhores também. Então é só ele parar de levar gente que ninguém conhece, gente que só ele conhece ali da Academia Brasileira de Letras, gente da academia não sei do que, gente médicos não sei da puta que pariu, que nunca aparece na televisão, só aparece quando dá uma pereba no saco de alguém. Então, cara... leva gente que a gente conheça nessa Eu acho que no lugar do Pedro Bial tinha que ser apresentado pelo meu mestre psicodélico Ronivon. Todo seu. Mãe de gravata. Grande Ronivon, tá velho já, coitado. E a gente continua com a nossa lista agora falando de Celso Cardoso. Ele que até que não é chato como apresentador e como narrador, né? Ele tem uma carreira como apresentador e principalmente como narrador de compactos lá na TV Gazeta, no Mesa Redonda. Só que é outro que também se meteu a cantar. E ele cantando parece um bezerro que está sendo arrancada a sua tripa sem anestesia. Cara, o que eu vou dizer do Celso Cardoso, cara? Eu não sou muito ligado nele, assim, até porque ele é mais sudestista, né? Que tipo, a programação dele não chega aqui, né? Eu já ouvi algumas narrações dele, ele até como narrador e tal, ele é muito bom. Mas a carreira musical do cara é só regravações de outros cantores e regravações de merda, né? Porque... É tipo o Gilberto Barros. Agora eu faço um questionamento pra ti, tu que acompanhou os dois. Quem é pior, o Gilberto ou ele? Ele. O Gilberto Barros ainda conseguiu emplacar sucessos como Acorrentado em Você e Me Deu Sinal de Vida, Meu Bem. É, e o pé direito e pé esquerdo também. E o Celso Cardoso nem isso. Então, cara, eu vou ter que rever, eu vou ter que ver essa carreira do Celso Cardoso pra poder dizer, mas pelo que tá me dizendo aí, é terrível. Tava vendo aqui, a carreira musical dele se destacou, eles tinham que ter botado entre aspas, se destacou, mas tudo bem, em 2008. O primeiro CD dele teve a produção do Klein, que é o guitarrista do Traje a Rigor, que faz o programa com o Danilo. Então o Klein teve que aguentar o Celso Cardoso cantando. Falando em Celso Cardoso e TV Gazeta, uma coisa que nem esbarra muito nele, mas sim na Gazeta, nós temos aqui aquela polêmica que estourou um tempo atrás, de que a colega dele, a Michele Gianella, inclusive os dois apresentavam juntos o Gazeta Esportiva na fase que eu assistia, lá por 2002, 2003, ela que é chefe, né, do jornalismo esportivo lá na Gazeta, e que foi acusada de pedir para repórteres a troca de nudes por matérias. Ô louco, meu! Ela sugeria às repórteres mulheres da Gazeta que oferecessem nudes para técnicos e jogadores em troca de reportagens.
Que é isso, bicho? Eu achei até que fosse ele que tivesse feito isso, mas não é ela, mas Chagão. Inclusive, eu espero aí que as jornalistas não tenham que ter passado por esse constrangimento todo aí. Mas, azar. Vamos lá. E vamos com mais um nome, mais um odiado da nossa lista. Vamos falar agora de Jorge Lordelo, ele que é apresentador do Operação de Risco, lá na rede Bostê, como diria o Robson. Ele que tem uma dicção péssima e fala como se tivesse algum problema motor, não é mesmo, Robson? Eu adoro assistir o programa dele, mas é uma pena que ele seja extremamente irritante. Boa noite. A PM de São Paulo armou uma emboscada para prender um traficante que comandava uma boca de fumo dentro de uma favela na capital paulista. O cerco foi feito pelos dois lados da comunidade. Será que o bandido vai conseguir escapar? O Operação de Risco está no ar. É hora de ação. É a personificação humana do Johnson. Oi, meu nome é Johnson. Eu sou um fodedor de lambreta. Eu tava vendo ele aqui agora, né? Ele chega todo imponente no estúdio, né? O estúdio parece mais uma puta de uma cela gigante ali. Aí eles vai lá, chega, né, tal. É a gaiola das loucas. Aí ele tem uma escrivaninha ali. Ele se senta, tipo, parece que ele é um robozão mesmo, né? Ele aprendeu na escola Renata Lopretti de falar, de apresentar programa. Robozão. E ele se senta ali, tipo, parece que ele lê fixamente o teleprompter assim. Hoje aconteceu uma grande perseguição policial nas ruas de São Paulo. Tipo, o cara destrava, tira essa tensão do teu pescoço, dos teus ombros e fala. Mas o programa é realmente, né, pelo conjunto da obra, esse Operação de Risco, puta, tá louco. Eu tava até assistindo os melhores momentos esse dia. Umas mazelas, né, aquelas coisas. Porque a mulher chamou a polícia porque o marido tava bêbado, que isso, que aquilo. Porque essa mulher é vagabunda, é piranha, que não sei o que. Puta, cara, é um programa do Ratinho sem estar no estúdio, né? Ao ar livre, praticamente. A melhor parte dos programas é justamente as perseguições, porque a hora que termina as perseguições, aí vem exatamente isso aí que tu falou, né? Vem esses diálogos maravilhosos aí, esses chamados policiais aí que não tem a menor necessidade de às vezes o câmera fica querendo tirar com a cara dos bandidos também. Inclusive é de se pensar, né? Porque eu acho que se a equipe de filmagem não tivesse lá, os policiais não iam ser tão, assim, pacientes, né? Os vagabundos. A hora das perseguições ali, a gente espera que possa acontecer alguma coisa, né? Tipo, alguém bateu o carro, o motoqueiro, filho de uma puta que tá fugindo, bata e voa longe, essas coisas assim que a gente quer ver, né? Ou então as próprias perseguições a pé também, né? Que aí os caras estão lá assim, polícia, vagabundo, não sei o que, parado, blá, então. A melhor parte do programa, ainda que não seja lá uma grande coisa, mas pra vocês verem o nível, né? Que essa é a grande parte. Desculpa. O cara chegou a você já. Agora ele parecia um robozão. E chegamos agora aos finalmente da nossa lista de odiados, né? As pessoas que são muito ruins e são muito incompetentes naquilo que fazem, dedicando um espaço especial para a família Abravanel. E vamos começar aqui falando da matriarca, falando da Iris, ela que deveria se contentar com o posto de mulher do Silvio Santos, porque como escritora e novelista é um verdadeiro troço. O Robson vai poder falar com mais propriedade, mas eu, se fosse a Iris Abravanel, eu seria muito feliz de só ser a mulher do Silvio Santos, bicho. O que eu ia fazer? Eu ia viajar, gastar grana, ir em shopping, ir no cacete A4, ir nas festas e tal. Miami? Coisa. Que seja lá em Orlando, na puta que pariu, e na Disney e tal. Eu ia aproveitar a vida, né, bicho? O que eu quero escrever do novela? Vai tomar no cu. E eu vou dizer uma coisa,
A gente sabe que as novelas dela só vão pra televisão por causa do Silvio, que se fosse pra outra emissora, ela tava fodida. Até nem na Record ela ia conseguir botar as novelas dela. Talvez na CNT, né? Eu imagino ela escrevendo uma reedição do Pista Dupla com os ladrão lá da série lá, falando os pensamentos em voz alta. Aí vai ser uma versão infantil daí, né? Fala aí sobre a Iris. Bandidos molhados. Sobre a Iris Abravanel, se vocês quiserem ter um exemplo de como ela é como escritora, é só vocês assistirem um react maravilhoso que o Vinícius e eu fizemos. Que ele tem o curioso título de O Exterminador de Putões. Os solilóquios de um exterminador de putões. Na terra dos taxistas bizarros e das famílias em crise, eu acho que é isso. Inclusive eu lembro que o Ricardo faz aquela abertura, aquela apresentação, né? O Ricardo fala assim, o Robson que tava lá assistindo a Poliana, não sei o que, não quis se torturar sozinho, chamou o coitado do Vinícius pra participar da coisa. Então, eu só queria dizer o seguinte, assista o react, que vocês vão gostar muito mais do react do que da novela. Foi verdade. E apesar do nosso gosto duvidoso para piadas, segundo o pessoal da TRG, né? Dependendo aí, se vocês gostarem do react, a gente pode se sujeitar a fazer mais alguma coisa. Tipo das produções antigas da Iris, né? Chiquititas, Carrossel. Eu sugiro que façamos um react do último episódio da Poliana Moça. O problema é que aparentemente nunca vai chegar esse momento, né? Porque a novela tá há 600 anos no ar, não acaba essa porra. A média de tempo que fica as novelas da Iris Abravanel é no mínimo 2 anos. Então, a Poliana Moça tá fechando agora, do dia 21, 11 meses no ar. Então, nós vamos ter pelo menos mais 1 ano e 1 mês ainda. Isso aí deve ser feito dos tempos em que a Iris passa em Miami, que fica assistindo aqueles canais americanos, né? Que daí as novelas de lá, soap operas, que não terminam nunca. Acho que ela quer reproduzir esse conceito aqui no Brasil. Até na própria Wikipédia e os outros sites de Phantom e o cacete aí, eles colocam a Poliana Moça e todas as outras novelas que ela escreveu recentemente como soap opera, assim como Malhação também. E é engraçado porque ela pega, tipo, ou ideia que já foi feita, ou ela faz, entre aspas, um remake, mas ela só aproveita basicamente o nome dos personagens, ou uma característica ou outra, e faz um monte de merda do jeito que ela bem entende, né? Ela chupinha todas as produções dela do México, né, também, assim como várias outras coisas. Então eu quero só ver a hora que acabar as ideias dela, eu quero ver de onde é que ela vai chupinhar. E agora vem a pergunta que não quer calar. Quem é o pior escritor de novelas? O Thiago Santiago ou a Iris Abravanel? Justiça seja feita, ele teve uns bons trabalhos na Record antes de ir pro SBT. Eu acho que o que estragou a capação pra ele foi justamente a saída pro SBT. Poxa, o pior de tudo, cara, é que na época, né, que o Thiago Santiago começou a escrever aquela porra de Amor e Revolução e o cacete, né, todo mundo pintava, olha, esse aí vai ser o grande autor de novelas brasileiras e não sei o que, porque vai superar os da Globo e pá e tal. E não era o pessoal do SBT que falava isso, era os entendidos de novelas. Depois que terminou Amor e Revolução e depois que terminou aquela Corações Feridos também, que acho que foi da Iris também, né? Nem sei se foi da Iris, se foi dele. Aí sumiu o cara, né? Tipo, não, foi justamente o SBT que estragou com a vida dele. Então, aí eu pensei assim, porra, agora se o SBT vai ser a emissora das novelas e coisa e tal, né? Que estavam reapresentando o Pantanal e Ana Raiz é Trovão e o cacete. Pois é, né? O SBT, emissora das novelas, daí as melhores novelas da casa são as feitas na Manchete que eles estão reprisando. Exatamente. Fora as outras mexicanas também, que de vez em quando eles chupinham de lá, ainda que seja um saco aquelas novelas da tarde. Mas eu acho que, dependendo, até são melhor que as próprias produções da Ace. Mas eu jamais esquecerei a novela Pérola Negra. Ui. Patrícia de Sabri era uma bonequinha naquela época. A minha musa das novelas mexicanas é a Thalia, né? Não tem outra. E a da usurpadora lá, a Spanik, né? Como é que era? Gabriela Spanik. Porque ele falou que não tinha outra, né? Mas a Spanik fez só uma, né? A Thalia fez 600 Maria, não sei das quantas lá, então... Isso aí.
E continuando na família Abravanel, vamos falar agora da Silvia. Ela que, como apresentadora de programa infantil, evoca os, entre aspas, bons tempos da Xuxa ao quebrar o pau com a produção no ar. A nossa querida Silvinha, né, que até a hora que ela inventou de ser apresentadora, ela era uma excelente diretora, porque ela dirigia a Maísa, ela dirigia Yudi Priscila, ela dirigia Roda Roda, ela dirigia vários outros programas ela ali. Dirigia o carro dela. Também. Não, talvez não. Não sei. Aí, sei lá, a Yudi e a Priscila saíram, mas não deu mais liga ali, saiu também. Aí não tinha apresentadora. Aí botaram aqueles dois lá, o japonesinho do carrossel, o Kokimoto lá e outra guria. Não deu certo também. Aí, quer saber de uma coisa? Eu vou assumir essa porra aqui. Ela pensou, eu vou assumir esse troço. Ela virou uma Xuxa, extremamente antipática, chata e toda dura também pra falar. Só o fato dela antes ser diretora do programa já faz a gente pensar duas coisas, né? Ou as filhas do Silvio realmente são egocêntricas e elas querem fazer alguma coisa dentro do SBT para dizer que elas têm capacidade, ou o Silvio Santos, para não dar só a grana para elas de graça, vamos dizer assim, fala assim: vem trabalhar aqui, porra, seja útil para alguma coisa. Eu acho que é um pouco das duas coisas, sendo bem sincero. É muito aleatório, né? Tem tanta gente capaz de dirigir um programa e tal, ele vai botar a filha dele pra fazer o negócio. Essa já é uma parte, já que eu não acompanhava tanto programa infantil assim. O que eu vejo é pelos memes, né? Principalmente esse negócio que ela chegou a discutir ao vivo, no ar, assim, com o pessoal da equipe dela. Mostra, né, a antipatia, como você falou, a falta de preparo dela para esse tipo de situação ali. Não serve para ser apresentadora de programa infantil. Podia estar muito bem do jeito que estava como diretora, né? Até teve aí alguns bons trabalhos como diretor, você já citou isso, mas como apresentadora não dá. Ela mirou na Xuxa e acertou em cheio, né? E fechando aqui a família Abravanel e também a nossa lista de celebridades odiadas, vamos falar aqui de Patrícia Abravanel. Ela que é mais um exemplo de pessoa que só está onde está porque é filha de quem é. O próprio Silvio fala isso, né? Vive esculachando ela toda hora, né? Porque se você não fosse filha do dono, você não tava nem na porta do SBT, você nem passava aqui, não sei o que e tal. E ela, que bom que eu sou, então, né? Ela dizendo, então, eu tô aproveitando a oportunidade, não sei o que. Só vocês pegarem os programas, os primeiros pontinhos que ela participou lá no começo de 2011... E vocês vejam que foi exatamente isso aí, que o Silvio falou assim, toda hora ele ficava enchendo o saco dela, porque ela é filha do Dano, senão não tava aqui, não sei o que. O problema é que dimensionaram a Patrícia numa proporção em que ela não é. Forçaram ela a ser uma substituta do Silvio. Inclusive muita gente na época lá que ela começou falava nela sobre ela ser uma sucessora do Silvio. Só que ela mesma dizia que não se sentia e pelo jeito não achava que pudesse ser. Só que aí, né, chegou uma hora que chegou a pandemia, chegou não sei o que, o velho ficou preguiçoso, o velho não quis mais fazer nada. E aí ela se aproveitou e foi, né? Mas eu acho que até a própria Patrícia sabe que ela não é nem 10%, nem 5% do que o Silvio é. Porque se deixassem ela apresentando algum programinha assim mais descontraído, mais bobo assim e tal, até era outra coisa, só que a gente já tá acostumado com o programa do Silvio Santos sendo um determinado formato e o Silvio Santos reagindo, né, de certas formas, então realmente causa uma estranheza. E eu acho que o melhor exemplo disso é que esses dias, vou falar esses dias, né, porque na verdade foi ontem, teve no jogo aquele Nada Além de um Minuto, acho que é esse o nome, né? Isso. Teve a participante mais irritante que eu já vi na minha vida. Ela era praticamente um personagem que ficava fazendo palhaçada o tempo todo. E a Patrícia ficava dando corda pra ela. Se fosse o Silvio, o cara já tinha tirado um monte com essa mulher pra otária. Tu quer fazer graça, vai falar com o Carlos Alberto, não sei o que. Que aparecer mais que o apresentador, mas oi, sei lá. Como a gente tinha debatido até certo tempo atrás, só existem 2 apresentadores hoje que poderiam ser os substitutos do Silvio: Celso Portiolli e o Luiz Ricardo. Eu também
penso assim, o Luiz Ricardo, que já tem assim um jeito, né, descontraído. Ele foi moldado, né, com o Silvio, né? Sim, não é uma coisa forçada, tipo que nem a Patrícia e tal. E o Celso e Portiolli o também Celso é de também. boa. O Celso se consolidou na programação dominical do SBT, o que é uma coisa complicada, né? Porque são programas longos. Então... E na verdade eu tenho pena dele, porque o Domingo Legal é um programa chato pra caralho. As únicas coisas boas do Domingo Legal são o Passo Repasso e o negócio da van lá, que tem o programa da van. Que se tivesse 3 horas a menos, né, seria mais legal, mas infelizmente cada quadro tem 6 horas de duração dele. É uma novela, os quatro. No episódio de hoje... Hilari, Hilarie. Que isto? Que estão falando? Acorrentado em você, estou me sentindo acorrentado. Os funcionários da Record são assim também, os meninos trabalham aqui com a gente, quando o pessoal vai, sei lá, vai atender vocês, atende... Sabe de quem? A justificativa tá dada e é isso que tem. Se metam na vida de outra pessoa, porque ó, eu estou... Uma prova com 3 mulheres, Rita, Sheila e Gominho. E fica então com a imagem do Cristiano Ronaldo pra gente lembrar e prestar nossa solidariedade, a nossa homenagem a ele e às famílias. Cristiano Araújo, meu Deus do céu, o que eu falei? Os incompetentes, personalidades da TV que são ruins no que fazem. Muito bem, esse foi o Made Front TV, episódio 3 da temporada 3, onde nós falamos sobre pessoas que são extremamente ruins e chatas no que fazem, né? Os incompetentes. Comigo esteve Robson Grossman, do site robsongrossman.com, e também o @Lorenzi_Vini, Vinícius Lorenzi. Robson e Vinícius, deem aí a consideração final de vocês para os nossos ouvintes. Gostaria de agradecer pela participação mais uma vez, pelo convite de vocês. Eu acho que esse foi um dos grandes temas que a gente poderia escolher agora para esse começo de ano, né? Já que a gente já vai chegar começando o ano aqui no PSQ com o pé na porta, né? Chegando para criticar todo mundo, fazendo polêmica. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês concordam com a gente, deixem aí nos comentários. Se vocês têm outras ideias de gentes ainda mais chatas e insuportáveis nessa mesma linhagem, falam aí pra gente também, que dependendo da quantidade de gente, quem sabe até sai uma parte 2, né, gente? Quem sabe? Realmente foi um tema interessante, deu para desenvolver legal aqui. Claro que ainda tem muita gente chata que ficou de fora, foi os que a gente lembrou, os que a gente tinha mais ódio no coração, vamos dizer assim, que a gente colocou aqui. Mas realmente, se vocês puderem colocar nos comentários também a lista de vocês e talvez até sugestões para programas futuros, além do que a gente vai deixar também o link para nosso grupo aberto no WhatsApp, e a gente pode continuar essa discussão em outras plataformas. É isso aí, com esse recado a gente termina o Made Front TV, episódio 3 da temporada 3. Lembrando a você, ouvinte, que você pode acessar o nosso grupo, a nossa comunidade ali do WhatsApp, através do link que vai estar disponível no comentário fixado e também no nosso Instagram. Aliás, você também pode entrar no nosso Instagram, que é o @ProdSquale, além de acessar o nosso canal, acompanhar os nossos conteúdos, e também o Mídia Redonda, que não está no YouTube, mas está no Spotify, é outro produto aqui do Produções Sem Qualidade. Eu termino o Made Front TV, esse episódio, aí o terceiro episódio dessa temporada. A todos vocês que ficaram ligados aqui com a gente, um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau, galera! Antes disso, eu gostaria de encerrar com um recado importantíssimo. O governo do Paraná...
Podcast Made from TV.